Tempo. O que você faria se tivesse tempo? Não é algo que pensamos muito, a não ser que nos falte. Essa costuma ser a linha de raciocínio da maioria das obras que retratam pessoas com doenças graves. Algo tão desesperador que nos faz nos colocarmos no lugar de cada personagem para repensarmos nossas próprias atitudes, mesmo que tenhamos a sorte de não ter nenhuma gripe. A 5 Passos de Você não poderia ser diferente. No livro, que virou filme e a gente já vai falar sobre isso, conhecemos Stella, Will e Paul, adolescentes que precisam lidar com a possibilidade de não terem tempo. Todos eles têm fibrose cística, uma doença genética hereditária que acumula secreções no pulmão e em algumas outras áreas do corpo. Pode parecer até simples falando assim, mas esse líquido denso e pegajoso que a gente conhece como muco vai se acumulando nas passagens respiratórias, podendo levar à morte, até por não ser uma doença que tem cura. Resumidamente, é uma doença que impõe limitações. Por exemplo, a regra de ficar a uma distância de 6 passos de qualquer pessoa que também tenha fibrose cística. E não, eu não falei errado, são 6 passos. Mas eu não vou contar por que o título traz o número 5 para não dar nenhum spoiler. Qualquer contato, mesmo com máscaras e luvas, pode piorar o quadro e causar uma morte. Imagina que doido seria se 2 pessoas com fibrose cística se apaixonassem? E o mais legal disso tudo é que, apesar de a gente ter 3 personagens com a mesma doença, eles são completamente diferentes entre si e também lidam com tudo de uma maneira bem diferente, apesar dos 3 serem adolescentes. Então a gente tem a Stella, que quer, enfim, pegar todas as oportunidades que a vida dá e organizar isso. Ela, enfim, ela é mega metódica com os remédios, com o tratamento e também, enfim, com a relação, com todas as relações que ela tem. Ela, além de ter um canal no YouTube onde ela conta como que é ser uma mulher, uma menina, uma adolescente com uma doença como a fibrose cística. Além disso, ela também acabou de criar um aplicativo para controlar os remédios, enfim, porque são muitas coisas, né, que eles têm que tomar em horários diferentes. Tamanho é a organização dela, é a Marie Kondo da fibrose cística. Do outro lado, você tem o Will, que é um cara mega privilegiado, que tem uma mãe muito milionária e, enfim, o jeito que também é descrita a mãe do Will é muito complexo, porque ele cresceu em hospitais diferentes e em diferentes países, né? Enquanto a Stella cresceu no mesmo hospital sempre, porque ela com 4, 5 anos, se eu não estou enganada, ela descobriu, né? Os pais descobriram que ela tinha fibrose cística, e o Will, ele passou por diversos hospitais, porque onde tem um tratamento novo, a mãe dele envia ele, inclusive no Brasil, ele passou pelo Brasil. E aí por isso também ele já não tem, ele acha que não tem mais jeito, porque ele já está plenamente convencido de que a morte vai chegar, até pelo fato de que ele contraiu uma bactéria, que é a Abicapácia, que tira ele de qualquer fila, de qualquer possibilidade dele ter um transplante de rins, o que, né, dá menos tempo ainda de possibilidade para ele viver. Então você tem a Stella aí, você tem o Will e tem o Paul, que é um cara que ele é colombiano, a mãe dele é colombiana, é deportada do país, então ele fica numa vibe de... ele é de responsabilidade do governo, então até ele fazer 18 anos, a responsa é do governo, mas ele não tem dinheiro para ir visitar a mãe, ele também nem pode enquanto ele tem altos e baixos do tratamento. Ele cresceu no mesmo hospital, né, que a Stella, então ele também tem essa coisa, e apesar de ter momentos pessimistas como qualquer outro adolescente que passa por dificuldades, ainda mais essas, né, ele ainda é bem brando e ele vive um dia após o outro. Parece que ele tem muito mais noção, inclusive ele foi o personagem que mais me fez chorar no decorrer do livro. Então você tem de um lado a Stella mega metódica, organizada, querendo, sabe, abraçar a vida. Do outro lado, oposto, você tem o Will que já cansou, que já desistiu e que já não aguenta mais isso e que quer, sabe, ir viver um dia, sabe, esquecer que ele tem a doença. E no meio você tem o Paul, que fica aí lidando e vivendo um dia após o outro. Lançado em 2019, A 5 Passos de Você chega ao Brasil pela Globo Out e já está na lista de livros mais vendidos do país. O filme, por sua vez, é dirigido por Justin Baldoni e traz atores como Hayley Lil Richardson, Cole Sprouse e Moises Arias. O medo não impede que as coisas ruins aconteçam, mas como lidar quando essas coisas ruins estão tão próximas a você? A vida sendo vista e vivida dentro de hospitais, o perigo de uma nova cirurgia a cada dia, a impossibilidade do toque, o olhar de pena que vem do outro, a incapacidade de fazer algo e o frágil elo com pessoas que nos amam. Além disso, como qualquer tipo de adolescentes, os personagens de A 5 Passos de Você passam por outras questões que andam de maneira paralela às questões da doença.
A relação com os pais, a vida de estudantes do ensino médio, as amizades, as dores, a compreensão tão próxima sobre a morte, separações, falta ou excesso de dinheiro, além de outras coisas que, de novo, seriam spoilers. Mas claro que envolvem choro. 5% da população tem genes de fibrose cística, ou seja, essas pessoas têm muitas chances de terem filhos com a doença. Então, imagina quanta gente não se sente representada com essa obra. Trazendo surpresas tanto agradáveis quanto desagradáveis, momentos leves e descontraídos, assim como a vida, estamos falando de um livro bem real. Por isso, a frase que fica é: se a vida te afastar, lute por cada centímetro.